Olá, estrategistas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma operação com opções. Eu vou falar hoje da trava de baixa com call. E o que significa essa trava de baixa com call? Nessa operação, a gente compra uma call mais longa, mais OTM, mais barata, e vende uma call mais cara, mais dentro, mais perto do dinheiro, né? Então, nessa operação, a gente vende uma call mais cara e compra uma call mais barata. Isso faz com que a nossa operação seja bearish ou range bound. O que significa isso? Que a gente espera que o mercado caia, né, ou ao menos que o ativo principal que vai lastrear essas opções, que esse ativo principal caia ou que ele permaneça na mesma faixa de preço que ele estava no momento da montagem da operação. Lembrando que a gente precisa fazer essas operações de compra e venda das calls no mesmo vencimento e, obviamente, que as calls sejam lastreadas no mesmo ativo objeto. É uma operação net credit, né, em que a gente recebe para montar. Como assim a gente recebe para montar essa operação? Porque quando a gente vende uma opção mais cara e compra uma opção mais barata, essa diferença, né, ela automaticamente já entra no nosso bolso em D+1, tá, em razão dessa montagem da operação, e esse já é o lucro máximo da operação. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente tempera essa venda de call com a compra de uma call mais barata, mais OTM, a gente, além de limitar o lucro, a gente limita também a nossa perda máxima, o nosso prejuízo máximo. O nosso lucro máximo, como a gente mencionou, ele é a diferença, né, desses valores das calls vendidas e das calls compradas. Ao mesmo tempo, o prejuízo máximo, ele é a diferença dos valores das calls menos o spread que a gente recebeu para montar essa operação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá. Imaginemos que eu monte essa trava de baixa com call dessa maneira aqui, com o ativo principal sendo o Itaú. Vamos imaginar que eu compre 1.000 calls com strike em 23,12, então, portanto, mais fora do dinheiro. Vocês percebem que ela é uma opção mais barata. E, ao mesmo tempo, eu vendo a mesma quantidade de calls no mesmo vencimento, mais perto do dinheiro, então, portanto, uma call mais barata. Recebo mais ao fazer essa venda. Então, essa opção é mais cara que a opção comprada. Essa diferença aqui é o meu lucro máximo, é o spread que eu recebi, né, para montar essa operação. Ao mesmo tempo, quando eu faço essas duas operações em conjunto, eu tenho que o meu prejuízo máximo também fica limitado. E ele fica limitado da seguinte maneira: a diferença dos dois strikes vezes a quantidade, então a diferença dos dois strikes é R$1, vezes 1.000, que é a quantidade de opções, né, que nós vamos montar, né, 1.000 das compradas e 1.000 das vendidas. Então, a diferença dos strikes é de R$1.000. Menos o spread que eu recebi, 610, então o meu prejuízo máximo nesse caso vai ser de R$390. É o que mostra o nosso gráfico aqui, tá? De lucro em relação à variação da cotação do ativo principal. Lembrando que isso aqui, esse gráfico demonstra esse lucro máximo e a perda máxima quando do vencimento das opções. Então vocês percebem aqui que o break-even está algo próximo aqui de 22,80, um pouquinho para baixo de 22,90, tá?
é o nosso break-even. Acima disso a gente começa, né, quando o ativo principal, o Itaú, começa a subir, a gente começa a ter prejuízo até o prejuízo máximo de R$390. Abaixo disso a gente começa a ter lucro e chega no lucro máximo de R$610. Se nós pararmos para pensar, o prejuízo máximo, né, faz todo sentido ter um prejuízo máximo nessa operação, porque a gente, né, quando a gente vende uma call, né, falando aqui do prejuízo máximo primeiro, quando a gente compra uma call, se a ação se valoriza, a call que nós compramos vai se valorizar também. Então a gente vai ter um lucro naquela call comprada. Mas por outro lado, a call que a gente vendeu vai com a subida da ação, a call vai subir de preço também. Então a gente teria que recomprar mais caro. Enfim, né, são operações que se complementam, tá? E é por isso que se faz a trava de baixa com call, de uma maneira a se limitar o lucro máximo e o prejuízo máximo. É uma operação que pode ser interessante quando se espera que o ativo principal caia ou permaneça na mesma zona em que estava quando da montagem da operação. Pode ser bastante interessante quando se encontra uma relação tão boa quanto essa que nós encontramos aqui nesse estudo, em que o lucro máximo é superior ao prejuízo máximo. Então você vê que a relação lucro e prejuízo possível é, nesse exemplo, favorável. E a grande questão é encontrar, né, quando da montagem da operação, é encontrar uma boa relação lucro máximo e prejuízo máximo possível. Recomenda-se que essa operação seja montada próximo do vencimento, tá? Com menos de um mês para o vencimento, porque quanto menos tempo a ação tiver para andar, melhor para nós, tá? Porque já que a gente mencionou, né, que essa operação é uma operação range bound, em que a gente espera que a ação fique mais ou menos no mesmo patamar que ela estava quando a gente montou a operação, ou que ela caia, porque assim a gente passa a ter lucro. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês sobre trava de baixa com call, uma operação que pode ser bastante interessante a depender do mercado, a depender do que se espera de um determinado ativo ou objeto. Lembrando que na estratégia checkmate a gente não utiliza trava de baixa com call, a gente utiliza outras operações com opções, operações até mais conservadoras que a trava de baixa com call, tá? E operações também net credit, na sua maioria, tá? Na maioria das operações que a gente faz na estratégia checkmate. Então, na checkmate a gente lida com operações um pouco mais conservadoras e eu diria até mais rentáveis que a trava de baixa com call. Por isso que eu particularmente, eu não faço com muita frequência a trava de baixa com call, exceto quando eu vislumbro alguma distorção muito grande no mercado em que a gente encontra uma relação de lucro projetado ou lucro máximo muito grande e um prejuízo máximo muito pequeno, né? Então nessas situações a gente não perde a oportunidade e monta uma trava de baixa com call, mas não é muito frequente. Eu prefiro as operações que a gente faz costumeiramente lá na estratégia checkmate. Um grande abraço, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, valeu!